Olá, pessoal. Estamos esperando a conexão com o LinkedIn. Já entramos no ar. Agora sim, transmitindo ao vivo no ar para todo o Brasil e para o mundo e para outras galáxias e para o 3 e Atlas também, se quiserem, se eles estiverem conectados, eles estão assistindo lá. Afinal, é um cometa ou é uma nave? Grande mistério. Nádia, Marco, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui ao vivo, acompanhando as novidades da semana, as histórias horripilantes que a gente vai contar aqui. Bom, eu acredito que o projeto de reforma tributária de vocês esteja a todo vapor. Não acredito que tenha alguma empresa que não tenha criado nenhum projeto interno, né? Simone, bom dia, tudo bem? Então, nessa história, tem um país ali que tem uma legislação tributária. Flávio, na realidade é assim, né? A reforma tributária é para simplificar, então vai ser moleza a vida de vocês. Agora eu não entendi se é para simplificar, por que que precisa de uma calculadora, né? Até hoje a gente, lógico, tem empresas que têm motor de cálculo, mas até hoje o fisco nunca falou em calculadora para ajudar no ICMS, no ICMS-ST, no IVA ajustado, no cálculo do FEF, do FOT, do TIFAL, enfim, da base simples, da base dupla. E agora, na reforma tributária, que vai ser a grande simplificação do modelo tributário, precisamos de uma calculadora. Será? Imagina quando essa calculadora não estiver funcionando legal, as empresas vão parar, né? Legal assim que eu digo é congestionada, ou está atualizando, como fez o CEPA agora com o ambiente da nota de serviço, com 2, 3 dias atualizando. É igual vou fazer aqui a hora que terminar esse vídeo, eu vou renderizar, fica aí uns 10, 15 minutos. Então, e agora a gente precisa de uma calculadora. Vocês precisam de uma calculadora para calcular o frete? Qual que é a alíquota do frete? Ah, mas espera aí, eu tenho que ver o destino. Para onde vai? Então, fiquem tranquilos. Em relação a isso, eu acabei de falar para a Cris lá no TELA, vai ter o fisco já se comprometeu a colocar a planilha, o CSV, o que for, lá no ambiente, o futuro ambiente da reforma tributária, e aí vai ficar tranquilo. Você vai acessar lá e vai saber qual é a alíquota do município de destino, qual a alíquota do município do lado, qual a alíquota do estado. Eu entendo que eles deveriam fazer um acordo, né? Renato, bom dia. As alíquotas estaduais orientarem os municípios, mas não existe esse acordo não, tá, gente? A coisa não é bem assim. Cada um por si, Deus por todos. Nós temos a discussão ainda, né, hoje, fervilhando em relação aos municípios que vão ou não adotar o ambiente nacional. Aqueles que não adotem o ambiente nacional continuarão no seu ambiente de emissão de nota e terão a obrigação de integrar com o ambiente nacional e enviar os dados. Neste ponto, eu confesso que eu fico preocupado, porque vamos entender um cenário, né? Você imagina o município mandando os seus dados que você assinou para o outro ambiente, com dados que você não colocou, porque o ambiente dele não está adaptado. Aí ele coloca lá o simbólico.
Então, e aí, o que que vai acontecer? Você vai ter dois ambientes com dois documentos fiscais oficiais, com informações distintas. Isso pode? Será que pode? Não precisa explicar, só queria entender, tá? Eu falo isso sempre, tá? Porque o DF, quando não estava no SPED, ofereceu isso, né? Vamos fazer assim, Receita. Eu recebo os arquivos no ambiente do livro eletrônico e adapto e mando para você colocar no SPED. Aí a Receita na época falou: não, porque ele foi assinado digitalmente, você não pode alterar uma estrutura, um layout que foi assinado pelo contribuinte e eu armazenar isso. Agora pode, interessante, né? Parece que ele disse, você não, meu. Eu li lá atrás, há muito tempo atrás, onde eu sonhava com um mundo melhor. Era a Revolução dos Bichos do meu xará, George Orwell. Vai lá, dá uma lida, para relaxar, né? Então, Flávia, por aí assim. Contabilização é com a minha sócia, ela fica brava quando eu pego o assunto dela. Mas, enfim, eu já trouxe uma vez, quando ela tiver novidades, ela volta aqui. Então, vamos ver as novidades. A grande novidade foi justamente o parecer. Mas, Jorge, é um parecer que vai ser votado. Gente, mas sabe, a gente está nos estertores. Está faltando algumas coisas? Sim, está. Tiraram alguns detalhes que alguns setores queriam, tiraram, vetaram. Vai ter uma nova carga? Vai ter uma nova carga. Carga que a gente fala é uma nova tentativa de reverter o veto ou a rejeição que foi feita pelos senadores, tá? Ah, não vou falar o que é, né? Bom, a primeira novidade que eu destaco neste parecer foi a criação da Associação Pública entre Receita Federal e Comitê Gestor. Vão virar uma associação, olha que lindo, porque eles não se entendem, você sabe disso, já falei aqui várias vezes. E aí é um diz que um querendo tomar o espaço do outro, um oferecendo, não, você não tem, eu tenho pronto. Então agora é uma associação, com regras estabelecidas, e agora fica melhor. Acredito que agora eles entrem no eixo, nos eixos. E também eu já sei de bastidores que foi muito bem aceita esta novidade, tá? Então, aguardem aí, a associação pública vai ter que ser regulamentada, tal, e acho que ele ficou legal. Um item que eu comentei foi a história do fulfillment. Você já ouviu falar o que é fulfillment? Nunca ouviu falar o que é fulfillment? É, imagina o seguinte: vamos pegar um marketplace desses gigantes. Eu sou um seller, tenho os meus produtos, eu pego a chave, no caso hoje é o certificado, e entrego para o administrador lá o meu contato, faz a venda, faz a cobrança, o pagamento faz a emissão da nota e faz o pagamento. Faz tudo. Eu fico lá na praia e lá no Nanai, em Pernambuco, meu sonho de vida é ir para lá. Não, Fernando. Fernando eu nunca fui, mas não sonho não, porque é muita bagunça lá. Mas no Nanai, eu prefiro o Nanai, né, do que Maldivas, tá perto de casa. Então, eu vou ficar lá no Nanai e o meu marketplace vai fazer toda a operação. Qual é o problema hoje? Hoje eu tenho que entregar o certificado digital. Entregar o certificado digital é um problema, gente. Uma procuração, né? É um livro aberto, assinado, de outorga de todos os direitos. Então, já tentamos, no passado, conversar com o INCAT sobre isso, criar uma procuração eletrônica, como tem na ECD, nas escriturações, para o documento fiscal. Ele não aceitou. Na época, ele ofereceu o PA. Já falei aqui do PA, né? Provedor de assinatura e autorização, que tem no México, tem no Chile, já é um item.
for demais testado e validado. O PA, no caso, como se fosse o marketplace autorizaria a nota fiscal no lugar do fisco. Não é show de bola? Então você tem 1 milhão de clientes. Você autoriza as notas dos seus clientes. Pô, mas isso pode ser complicado. Não é complicado. O fisco dá o treinamento, de repente aluga a tecnologia, enfim. Agora, se você está assinando por ele, se você está emitindo a nota por ele, você tem que garantir que aquilo que você está autorizando é seu cliente. Ah, então eu preciso de uma solução de validação dessas notas. Um validador do XML e do cálculo, né? Então, motor de cálculo. E aí, o que você não tem, vai atrás dos fornecedores e monta aí um consórcio. Nossa, é tão simples, gente. Então, estou dando a dica para você que quer empreender, de repente, me chama de sócio, tá? É, então, esse é o PAA. O fisco ofereceu isso. Ah, a legislação não permite hoje marketplace, mas a gente leva isso para o CONFAS, para o TEP, né? Hoje só e federações, essas coisas. O Sebrae se habilitou e a CNTA também, Confederação Nacional de Transportes Autônomos, Transportador Autônomo. Mas ambos não entraram no ar. É só o que eu posso dizer. Tem mais novidade, mas não posso falar aqui, né, gente? Vocês acham convém que aqui no fisco não autorizou, mas eu sei que vem novidade aí, vamos falar assim? Vem novidade. Então, como não houve o acolhimento pelos marketplaces do PA, tem a plataforma agora lá, PSE, você pode olhar lá no site, está como PSE. O que que acontece? Veio essa novidade aqui. Olha só, o artigo 22 vai ficar assim. A plataforma digital poderá optar, com a anuência do fornecedor, na forma estabelecida em regulamento, o regulamento vem aí, você já sabe, é o RIBS, por ser substituta tributária em relação às operações que intermediar de fornecedor residente domiciliado no país, hipótese na qual deverá emitir documentos fiscais eletrônicos relativos às operações do fornecedor substituído, inclusive de forma consolidada. Olha que legal. Consolidado por cliente, por fornecedor, por seller, né? Além disso, apurar o IBS e CBS decorrentes das mencionadas operações, de acordo com dispostos no inciso 1 ou 2 deste artigo, conforme o caso, e pagar o imposto. Então, imagina o seguinte: eu sou o seller, contratei o marketplace, ele está fazendo tudo, armazenagem, venda, publicando na internet, né, fazendo a venda, fazendo a cobrança. E aí ele já me cobra lá 27% por isso, né, de taxa. Hoje, números de hoje. 27? Depende, né, do serviço. Aí ele vai também fazer a emissão da nota e o pagamento do imposto, mais 28%. Então eu fiz a venda, já pagava 27 de taxa, 28 de imposto, que é o natural, né? Não tem como não pagar. Então, 53, ou 55. E aí? Aí é que não fala, né? Como que vamos compensar esses valores pagos? Como que o, o marketplace vai compensar o que ela está pagando? Compensa com quais créditos? Falou. Ou cobra o débito, cobra esse crédito por aí simplesmente do seller, né? É uma situação. E um abraço. E o seller vou ficar com 45%. Se não tiver mais taxinhas aí, porque agora ele vai emitir a nota, talvez ele mude de 27 para 30. Só dando um exemplo, fazendo um exercício em cima dos números que ocorrem hoje, tá, pessoal? Além disso, tem mais coisa, fique tranquilo. Aqui no artigo 14, que é o que nos interessa na real, na verdade, ele fala assim: caso a plataforma seja solidariamente responsável
nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, e o fornecedor não emita o documento fiscal eletrônico no prazo de 30 dias contados da data da operação do pagamento, na hipótese para quarto do artigo 10 desta lei complementar, a plataforma deverá emitir documento fiscal eletrônico e pagar o IBS e a CBS com base nos valores e nas demais informações da operação intermediada pela plataforma, mantida a obrigação do fornecedor em relação a eventuais diferenças. Os acréscimos de que trata o parágrafo 2º do artigo 29 desta lei complementar e demais penalidades relativas ao prazo a que se refere. Bom, aqui está aquela possibilidade de, no primeiro momento, eu vou consolidar tudo que foi pago, né? Tudo que foi negociado na plataforma e apurar o imposto daquelas vendas. E no segundo momento, eu vou falar, Sérgio, você emitiu as notas todas desses faturamentos? Ele vai falar, ô meu, aqui a praia tá boa, não emiti, não. Aí o marketplace vai emitir essas notas. Eu já encurtaria esse passo, tá? A partir do momento que eu assumi que eu solidário, fizemos um contrato, já vou fazer a emissão direta. Há controvérsia nessa dinâmica aqui. É, e lógico, né, esse artigo 14 simplesmente consagra a responsabilidade solidária e emite-se a nota. Isso já passa a valer caso ele não emita. Então, morreu Neves. É essa a realidade. Mas isso é muito ruim, não? Para quem opera com os fulfillment, como eu dei o exemplo, é show de bola. É tranquilo. Tem um outro assunto que eu queria comentar com vocês, que atende e abarca esse cenário, que é a integração dos dados. Então vamos lá, pegar o exemplo. Tem aqui no artigo 32 eles mexeram. Eu fiz a operação, foi feita uma operação no e-commerce, foi recebido o cartão, e aí o Marketplace comunicou, Seller, precisa ir lá emitir a nota que eu tenho aqui, estou mandando a listagem de todas as vendas ocorridas, e ele vai emitir a nota. Aí no artigo 32 eles colocaram assim, parágrafo primeiro, o originador da transação de pagamentos deverá transmitir ao prestador de serviço de pagamento informação que permita a vinculação das operações com a transação de pagamento. Lembra daquela informação que vocês me pedem sempre? Qual que é o terminal de pagamento, né? ID de transação de pagamento. Vocês lembram disso? Eu tenho aqui uma anotação, está lá no split payment que a gente coloca essa questão, né? O originador, né, aquele da transação de pagamento. Mas quem é o originador? Aquele que iniciar a transação junto ao arranjo de pagamento, podendo ser o pagador ou o recebedor. Tá bom? Pagador ou recebedor. Às vezes você recebe o link para pagar uma dívida, né? Ou fazer uma cobrança, te manda um link do Pix, por exemplo. Você não foi lá pegar o cartão, você recebeu um link direcionado para o pagamento. Aí é uma operação do originador que está fazendo o processo de recebedor. Então, tem duas situações. Quando você vai no site, passa o cartão, pagador. Quando você recebe o link direcionado, é o recebedor. Bom, o que que ele fala? Vinculação. Eu tenho que juntar os dois, né? Porque ele vai emitir um documento sem a informação. E hoje você sabe, tem uma legislação, está lá no ajuste NF, que exige que o cupom fiscal, por exemplo, traga a informação do pagamento. Como é que faz? O Pix, inclusive, um ano depois eles pediram a informação reprocessada. Então é isso que eles estão colocando aqui. Além de colocar a plataforma digital como responsável solidária em função da falta de noção do seller, eles também querem essa integração. E aí tem novidade também em relação a isso, né? Ele fala aqui assim, ó, nas transações de pagamento iniciadas pelo recebedor, este poderá optar por não transmitir
ao prestador de serviço de pagamento a informação a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Hipótese em que o fornecedor, o seller, ou a plataforma digital deverá incluir no documento fiscal eletrônico informações que permitam a vinculação da operação com a transação de pagamento. E eu pergunto para você, como isso vai acontecer? Você está fazendo a emissão da nota. Lá do lado já foi feito o pagamento. Na hora que ele manda a planilha, ele tem que trazer esse ID. E para passar essa informação, o fisco quer estar desenvolvendo. Se falar com a Receita, ele vai falar que está pronta. É o mote da Receita, não, do CEP. O mote do CEP está pronto. Na realidade, é uma plataforma de integração desses dados. Porque a Febraban se recusou a mexer no KNAB, a incluir essas informações. Então, essa plataforma com aporte, com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para poder, para permitir essa integração desses dados. Mole? Não está pronta, não. Aguarde. Deverá estar pronta em 2027, né? Porque 2026 não tem nada para pagar novo, então mais 2027 vai pagar. Tá bom? O que mais que nós temos? Falamos do fulfillment, da integração de dados, da associação agora da Receita. Ah, quem diria que a Receita seria associada ao comitê gestor, né? Fez que fez, conseguiu, né? Tem um detalhe importante que eles colocaram no texto, que foi a cobrança da API. Lembra da história da cobrança da API? Que agora que eles queriam cobrar. Vamos lá. As transações entre do IPA e do ROC, o volume de notas é muito grande. E aí eles falaram o seguinte: vamos cobrar. A Receita falou, né? O que que aconteceu? Tivemos até uma reunião com o CRC, porque eles já cobram dos escritórios de contabilidade. E agora eles vieram com essa história para falar sobre a cobrança da API, porque o volume de notas fiscais, o volume de dados é muito grande e precisa cobrar. A sociedade, nós todos reclamamos muito disso. E aí o que que eles fizeram? Ah, vamos cobrar dos grandes volumes. Quem são os grandes volumes? O pessoal de retail. É, vamos lá. Telecom, energia elétrica, água, gás, porque essa turma emite 80, 100 milhões de notas mês. E aí, como é que administra um volume de dados gigantesco desse? Eles já fazem isso hoje no cobram, né? E agora vão conseguir essa brecha para cobrar isso aí. Nem todo mundo está sabendo dessa história, mas é isso que está no texto. Eu estou tentando achar aqui. Ah lá, está aqui, ó. Artigo 162. A Receita Federal deverá disponibilizar, mediante convênio, acesso controlado e rastreável a servidores da administração tributária. Beleza. Os custos para a disponibilização do acesso serão suportados pela administração tributária. Após a disponibilização de que trata o caput desse artigo, fica vedado aos estados e Distrito Federal a exigência. Fugiu aqui, perdão, gente. Vamos lá de novo. Aqui, agora eu estou, artigo 58, você que está aí, tá? O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão fornecer, mediante ressarcimento dos custos, transações automatizadas que extrapolem as mínimas necessárias para apuração, e cumprimento das obrigações acessórias, conforme definido em regulamento. Ele colocou o comitê gestor aí também, lógico, né? Porque, aliás, nós temos legislação que permite a cobrança do dado pelo Estado, tá? A Receita aproveitou essa brecha e ainda
o comitê gestor falou, me coloque lá dentro. Então, estamos bem, não? Agora aqui não está definido o volume, tá? É possível que eles façam assim, não, como nós somos bonzinhos, vamos só cobrar volumes acima de tanto, né? Vai cobrar volumetria de simples, tem condição, né? Tem simples que emite bastante nota, tá? Coisas pequenas. Então, nós falamos de vários assuntos, falamos agora da questão da cobrança da API. Ah, sim, tem a penalidade, que também é outro item que foi, unificaram as penalidades tanto de BS e CBS, e as multas estão lá, 75, 100%. E eu quero chamar a atenção para a multa de cancelamento de nota. A multa de cancelamento de nota ela é muito comum na área de serviços. Por que que um serviço, uma nota de serviço é cancelada? Porque alguém é ansioso, tem que tomar Rivotril, porque tem uma medição que precisa ser obedecida, tem um procedimento básico padrão. Então, tem que ficar atento a essa questão do processo, né? Quando é que o meu prestador de serviço vai emitir nota? Tem uma PO, tem um pedido autorizado, tem um e-mail registrado. Cuidado com isso, que a multa é de 40%. Então, se você emitir uma nota aí, o seu cliente fala: Olha, eu não tenho essa autorização, cancela a nota. Isso remete ao contrato. Você colocou no contrato que após a autorização devidamente registrada em e-mail, o seu cliente pediu cancelamento, uma vez que você vai ser punido pelo cancelamento, você tem que cobrar essa multa. Então fique ligado nisso, porque senão Inês é morta. Tem aqui algumas. O Flávio está interagindo pra caramba. Flávio, eu não consigo parar para ler tudo que você coloca aqui. É, Mas vamos lá. Aqui o Edenilson Felipe está dizendo que o Mercado Livre faz tudo. Faz sim, é verdade. Ele é nosso cliente lá no comitê GEFES e ele tem essa operação sim, de fulfillment. Outros fazem também. O valor da operação, o que que é? Ah, eles estão falando da história do IBS, CBS na base do ICMS, que já estão falando que vai ser ajuizado. Isso, quem é que não vai ajuizar? Isso faz parte do cenário dos advogados aí de oferecer essa situação. Outro item que eu estava esquecendo, que foi a criação do Programa Nacional de Conformidade Tributária. Gente do céu. Esse é aquele programa que eu falei para vocês, que de repente não seria o do ICMS, os atuais, né, Conformes, Confia e outros, Arretado, eh, Contribuinte Legal. Esse é aquele programa que vai definir se o seu ressarcimento vai ser em 30, 60 ou 180 dias. Então, aqui, com toda essa simplicidade que está a reforma tributária, todo mundo vai estar nos 30 dias. Tem segredo, né? Porque está sendo simplificado. Mas esse programa é que vai dar o tom da nota, né? Então, azeite, vamos falar assim, dê aquela azeitada na sua operação para não ter gap de processo, não ter falta de informação, não gerar informações com, eh, sem qualidade, porque senão a sua nota vai ser menor que A, e aí, menor que A, você vai para 60, se for C, vai para 180 dias. E o seu financeiro, de olho no caixa, no fluxo de caixa, vai te perguntar, vai te questionar por que que com um cenário tão simples de legislação, nós não conseguimos fazer esse ressarcimento em 60 dias, enquanto tenho amigos que estão com 60 dias e já receberam esse dinheiro. Isso vai acontecer. Eu não estou vaticinando, não sou Walter Mercado, Aleguejá, mas eu te garanto, se você não se resguardar disso, da qualidade da informação, você vai ter problemas com esse povo, com o financeiro. Tem um item que eu achei bem legal, dos saldos credores. Lembra da história dos 240 meses? Ele colocou aqui é, que você vai poder compensar os créditos
tanto de IBS quanto de ICMS com os créditos que você tem, crédito acumulado de ICMS. Então, vamos imaginar o seguinte, dois problemas, né? O primeiro, eu tenho créditos em função de operações que eu pratiquei, comercial, exportadora, sei lá, qualquer operação, gerou muito crédito, ou até erro de planejamento tributário, já vi isso. E aí, o que eu faço com esse crédito? Vou entrar lá nos 240 meses? Não, agora eu vou poder compensar, pagar IBS, CBS. Ó, que legal, se for aprovado, tá? Mas é aqui já tem, pelo menos passou pelo primeiro crivo. E a outra questão é aquela história, né? Nós estamos em 2030. Você tem aí uma proposta de renovação do parque industrial. Se você comprar agora, 2030, pela lei, sem isso aqui, você só vai tomar crédito disso 1,48 avos. E aí? Você vai esperar a entrada em 2033, certo? Ó, segura a onda aí, terceiriza o que puder, porque eu não vou abrir mão desse dinheiro. Essa é uma questão difícil, tá? Inclusive, o governo, a Receita soltou aquela lei lá da contabilização acelerada, mas ainda não gerou frutos substanciais. Bom, a gente chegou nos nossos 11h30, essa meia hora só de papo aqui. Eu pretendo trazer mais convidados, inclusive, para trazer o calor dessa emoção. E eu quero contar para vocês o case da minha amiga Luciana, que fez um projeto bem interessante. Ela me autorizou a falar e eu quero trazê-lo aqui. Ela chamou, os fornecedores. Eu sempre falo, converse com seus fornecedores. Veja como eles estão em relação à reforma tributária, para não ter um gap de abastecimento, principalmente porque nós estamos falando virada de dezembro para janeiro, férias, um monte de coisa, né? Vai ter férias nessa empresa? Eu não daria férias para você, não. Mas olha só, então ela chamou lá 35 fornecedores, os principais da base de produção, 18 estavam achando que não ia ter, vai postergar, que não ia precisar fazer esse esforço gigantesco, estavam de braços cruzados. Olha que coisa, gente. Olha que estratégia interessante e importante. Eu sempre falo desde 2019 isso. Chame seus fornecedores, os seus dealers, né, seus distribuidores, para ver se está todo mundo azeitado com o cronograma montado, porque senão pode ter problema de abastecimento. Essa matéria que saiu aí do Poder 360, eu concordo com eles. A Receita dá aquela resposta, não teremos problema. Ele não sabe o detalhe do dia a dia, não sabe quanto que está custando adequar os sistemas para a reforma tributária. Então, vou recomendar de novo, faça um workshop, pega o material, faça um workshop para os seus fornecedores e clientes. Faz de manhã fornecedores, à tarde os principais clientes e distribuidores, tá bom? Se tiver dificuldade, chama a gente vai aí levar essas questões para você e para os seus fornecedores e distribuidores, tá bom, pessoal? É, aqui é o Flávio falando do artigo 12, tá bom? A gente depois trata desse assunto na próxima sexta-feira. Pessoal, obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Hidrate-se, reidrate-se, né? Porque precisa tomar cuidado. Estamos com alerta máximo, a falta de umidade no período. Tchau, tchau, pessoal.